Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui. Hoje eu falarei ainda um pouco mais, como no vídeo anterior, um pouco mais sobre conceitos que eu aprendi nesse livro aqui. Esse livro realmente é um livro muito bom, que traz conceitos muito interessantes que inclusive são utilizados até os dias de hoje. Tanto pelos austríacos, que são os liberais, quanto pelas escolas clássicas, pelas outras escolas clássicas. Inclusive as escolas keynesianas, que são exatamente opostas, Eu gostaria de falar hoje sobre uma figura central nesse livro aqui, uma figura muito importante, proeminente na escola austríaca, que é o economista, muito conhecido em sua época, o Friedrich von Wieser. Friedrich von Wieser é um proeminente economista dessa época. Ele tem ligação direta com Karl Menger, que foi quem fundou a escola austríaca de economia. E o von Wieser, ele é um discípulo, ele é um dos discípulos, eram dois discípulos, que fazem parte da segunda geração, como eu disse no vídeo anterior. Ele faz parte da segunda geração e ele é um discípulo direto de Karl Menger. Inclusive ele aprimorou, vamos dizer assim, um conceito de Karl Menger, uma ideia que foi desenvolvida inicialmente por Karl Menger e outros dois economistas de sua época, Eles desenvolveram inicialmente a ideia, mas ela foi concluída e aprimorada por von Wieser, e eu vou falar que ideia que é essa nesse vídeo aqui hoje. Inicialmente eu gostaria de dizer quem foi von Wieser. Von Wieser, como dito antes, faz parte da segunda geração, e ele inicialmente ele é formado em sociologia e formado em direito. Então, ou seja, naquela época, eu gostaria de deixar isso bem claro aqui, naquela época a economia não era uma ciência que se estudava à parte, Ela não era uma ciência em si, você tinha, no caso, uma faculdade de ciências econômicas, não existia isso. Economia, ela fazia parte da grade curricular de direito na Alemanha, na Áustria, nos países de língua alemã daquela geração, daquela época, Após isso, após tudo isso, após Karl Menger, após von Wieser, após Bawerk, que também é um discípulo de Menger e é também o mentor de von Mises, que é um ilustre economista do nosso século, do século passado e da escola austríaca. Todos eles fazem parte da mesma ideia. Então, ele era formado em Sociologia e Direito, e uma curiosidade marcante sobre ele é que ele não era liberal, ele não era um economista liberal. O von Wieser, durante a sua vida, ele foi aperfeiçoando a sua teoria, as suas ideias, e acabou virando, na verdade, ele acabou se entregando à ideia de socialismo fabiano, que se desenvolveu na Inglaterra naquele período, e é um braço do socialismo, Ou seja, é um braço comunista. Muito embora as suas contribuições, as suas ideias, as suas teorias contribuíram muito para a doutrina liberal. Por isso que ele é considerado sim um austríaco, porque inicialmente ele começou como liberal e um dos fundadores da escola austríaca. E suas ideias permanecem até hoje, E são adotadas em larga escala por diversas outras escolas, correntes ideológicas de diversas frentes, vamos dizer assim, de vários tipos de pensamento, Uns mais intervencionistas na economia, outros menos intervencionistas, porém todos eles convergem com as ideias que ele acabou fundando, vamos dizer assim, aprimorando, por exemplo, do Karl Menger. Outra coisa muito interessante é que ele, em 1903, acabou virando, acabou se tornando, vamos dizer melhor assim, ele acabou se tornando professor da Universidade de Viena, inclusive tomando a cadeira do seu mestre Karl Menger, Após toda essa breve introdução, eu vou dizer quais, na minha opinião, são as principais ideias levantadas por von Wieser durante a sua carreira. Lembrando ainda, mais uma vez, que ele é o mentor direto de Hayek, que é um prêmio Nobel de 1974, prêmio Nobel de Economia. E ele tem uma estima muito grande, dá para ver pelo livro que foi escrito, inclusive,
por Hayek, esse livro aqui, O Renascimento do Liberalismo, já falei sobre ele no vídeo passado, né? Ele realmente, ele tem um carinho muito grande por von Wieser, e isso a gente vai lendo e vai descobrindo que realmente esse escritor, esse economista realmente tem grande influência, né, nos pensamentos, na corrente ideológica de Hayek. Então, as duas mais importantes ideias que trouxe o von Wieser, né, para a economia e são muito úteis, a primeira delas é a ideia de custo de oportunidade. O custo de oportunidade, todo mundo um dia já deve ter ouvido falar. E o conceito de utilidade marginal. Esse conceito de utilidade marginal não foi inicialmente desenvolvido pelo Hayek, pelo von Wieser. Ele foi desenvolvido inicialmente por Karl Menger e outros dois economistas. Mas ele foi muito bem aprimorado e a ideia de utilidade marginal, ela foi inicialmente utilizada, esse termo utilidade marginal, foi primeiramente utilizado por von Wieser. Ele que cunhou esse termo pela primeira vez. Mas a ideia não deixa de ser ideia de outros economistas. Mas vamos lá. Então agora eu vou explicar brevemente o que vem a ser o custo de oportunidade e o que vem a ser a ideia de utilidade marginal. Vamos começar inicialmente com a ideia de custo de oportunidade. O que seria o custo de oportunidade? Todo mundo já deve ter ouvido uma frase que diz o seguinte: para cada escolha, uma renúncia. É a mesma coisa, para cada escolha, uma renúncia. Isso é custo de oportunidade. Como, por exemplo, ou eu viajo ou eu invisto. Então vamos dizer que eu tenha 10 mil reais. Digamos que eu tenha esse valor disponível para mim, 10 mil reais. E eu tenho duas oportunidades: viajar para a Europa com esses 10 mil reais ou fazer um investimento, uma vez que a economia ela tá num momento bom, né? E seria interessante eu investir aquele dinheiro para eu ter um retorno um pouco maior, né? Para fazer o meu dinheiro acabar girando e crescer o meu patrimônio. Ou seja, eu não consigo com os 10 mil fazer as duas coisas. Ou eu vou viajar para a Europa, ou eu vou investir esses 10 mil reais. E isso é custo de oportunidade. Como eu falei no vídeo anterior, você tem um custo de oportunidade, como por exemplo no caso da inflação. Se você tem pleno emprego, você tem inflação, porque as pessoas têm mais dinheiro. E as pessoas com mais dinheiro, elas fazem a economia circular. Mais dinheiro na economia, e isso é uma ideia de utilidade marginal também, mais dinheiro na economia faz com que os preços disparem. E aí você vai ter uma inflação de preços. Entendeu? Esse é o conceito de custo de oportunidade. Agora, o conceito de utilidade marginal. O que vem a ser a utilidade marginal? O conceito ele vem da seguinte maneira. Ele foi desenvolvido em cima de um paradoxo, que é o paradoxo do diamante e da água. Você perceba que diamante, temos muito poucos diamantes disponíveis, né, ao redor do mundo. Por outro lado, água você tem em abundância. Só que não é porque a água é mais abundante que ela tem um preço, um valor maior do que o diamante. Mesmo o diamante sendo utilizado para muito menos coisas do que a água. A água tem uma utilidade muito maior do que o diamante. Porém, como o diamante é um bem escasso no mundo, né, ele acaba tendo um valor maior. Ele tem uma utilidade marginal maior do que a água. E eu trouxe aqui, inclusive, uma anotação que eu fiz do conceito, né? O conceito de utilidade marginal. Eu vou ler aqui para vocês, né? Então é o seguinte, ele fala o seguinte: lei da utilidade marginal. Quanto maior é a oferta de um bem, menor é a utilidade marginal dele. Quanto menor a oferta de um bem, maior é a sua utilidade marginal. Você veja que ela tem uma correlação negativa. Se um bem ele é mais ofertado, ele tem uma utilidade marginal menor. Se um bem é menor ofertado, ele tem uma utilidade marginal maior. Então você perceba aqui, vamos lá para um exemplo bem óbvio, bem claro aqui, para deixar mais didático. Você veja que um anel de ouro, por exemplo, ele às vezes pode custar 10 mil reais. Mas vamos pegar um preço médio de anel de ouro quando você vai se casar ou quando você vai se noivar de alguém, você vai pedir a mão de uma pessoa, por exemplo. Você vai comprar um anel na média de 3 mil reais, o par, por exemplo. Ou seja, um anel só custaria 1.500 reais.
né? Mas você perceba que um bem que é muito maior, como por exemplo, sei lá, digamos que um computador. Um computador é bem maior do que um anel. O anel é pequenininho. Você tem muito pouco ouro naquele anel. E o computador ele é bem maior. No entanto, um anel de ouro vale mais do que um computador, mesmo sendo pequeno. Por quê? Porque aquele bem ele é escasso. Temos pouca oferta de ouro no mundo, na economia, digamos assim. Já computadores, você tem diversos computadores e você tem inclusive até escolha de qual computador você quer. Entenderam bem? Então assim, um sofá, por exemplo, ele é muito grande, mas ele vale muito menos, ele tem um valor e um preço também, que preço e valor são coisas diferentes. Ele tem um preço muito menor, por exemplo, do que uma pedra de diamante, que pode custar nem sei quanto, entendeu? Ou seja, um objeto tão pequeno, mas não é o tamanho do objeto, é a sua escassez na economia, é a sua escassez no mundo. Quanto menor, mais escasso, mais aquilo ali vai valer, mais aquilo ali tem valor. E isso acontece justamente também com o dinheiro. Você perceba que quando se imprime muito dinheiro, por exemplo, os economistas, alguns economistas, né, principalmente os keynesianos, eles acham que imprimindo muito dinheiro você resolve o problema, por exemplo, da inflação. Muito pelo contrário. Porque quando você imprime dinheiro, você vai ter mais dinheiro circulando no mercado, circulando na sociedade. Uma vez que você tem muita oferta daquele bem, que no caso é dinheiro, papel moeda, por exemplo, você vai ter uma inflação maior. Entendeu? Por quê? Porque aquele objeto ali agora, ele não vale nada. Ele não tem valor. Então o preço dispara. A gente vai ter uma inflação de preços, por exemplo. Isso é utilidade marginal. Então, resumindo, eu falei sobre a história de quem foi o von Wieser e contei também as suas duas grandes contribuições para a nossa sociedade, para a nossa economia, que é o conceito de custo de oportunidade e o conceito de utilidade marginal. Tudo isso baseado em cima do que eu li nesse livro aqui, e você pode também procurar na internet tudo que eu falei aqui. E se você não concorda, você coloca nos seus comentários, ou se você quiser contribuir com alguma opinião. Se você gostou desse vídeo, você dê um like nele, você compartilhe com seus amigos e você se inscreva aqui nesse canal para você receber notificações sempre que eu fizer outros vídeos. Eu vou abordar mais vezes o tema que em cima de livro, né? Porque uma das frentes do nosso canal aqui é justamente, uma das nossas ideias é justamente levar indicação de livro para frente. Então, muito obrigado a todos. Fica a recomendação aí desse livro mais uma vez e das ideias, né, que ele traz consigo. Muito obrigado, até a próxima.